O cantor Jessé Aguiar assume a sua homossexualidade. Qual a influência que cantores e pregadores têm em relação à nossa juventude de dentro das igrejas? Por que um número tão grande de jovens tem assumido essa prática pecaminosa no seio da igreja? O que a igreja tem feito para lidar com este problema? Como a igreja tem lidado até aqui com esse dilema? Bom, como sempre é da nossa prática, queria utilizar um texto bíblico encontrado em João capítulo 20, versículo 22, para embasar a nossa fala. Em João capítulo 20, 22, diz que Jesus chega na casa onde os discípulos estavam após a sua ressurreição e sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Comentando sobre esse texto, vários comentaristas, e aqui eu cito o erudito do Antigo e Novo Testamento, F.F. Bruce, ele diz o seguinte: o que acontece quando Jesus chega à casa e sopra sobre os discípulos o Espírito Santo é a regeneração. Naquele momento, os discípulos nascem de novo. Interessante, depois de 3 anos e meio de uma caminhada com Jesus, somente ali em João capítulo 20, versículo 22, é que há a obra da regeneração. Nós sabemos que o derramado do Espírito aconteceu muito tempo depois, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Por que eu estou citando esse texto e qual a relação com o tema que nós queremos abordar? Bom, eu queria abordar a ideia da caminhada com Cristo como um discipulado, como algo que nós vamos aprendendo com Jesus e nós vamos aperfeiçoando o nosso caráter. Eu não acredito que o cristianismo ou o evangelho seja um passe de mágica, onde a pessoa tem uma conduta pecaminosa e ela entra dentro da igreja como uma varinha mágica, como um passo de mágica, ela muda da noite para o dia a sua conduta. Claro, cada caso é um caso de pessoa para pessoa, mas no geral nós somos moldados pela palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17 é dito: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é aquilo que vai limpando e santificando, lavando a nossa alma. E isso é uma rotina, e isso é um processo, o processo do discipulado, o processo da santificação, o processo da maturidade cristã. Nós não podemos pegar os nossos cantores jovens que, claro, têm dons, têm talentos e precisam desempenhar os seus talentos, mas aqui eu faço esse vídeo para chamar a atenção da liderança. Se você percebe que tem alguém que tem um dom de Deus para pregar, para cantar, não o prive do púlpito, mas seja um mentor, seja alguém que vá realmente se aproximar dessa pessoa para ser um discipulador, para que este jovem ele não venha amanhã a ser bênção para muitas pessoas, ser uma referência, sendo que questões internas, questões interiores ainda precisam ser tratadas. Sobre o Jessé e sobre a nossa geração, eu digo o seguinte: Jesus Cristo é o nosso modelo principal. Ele sabia dos problemas de Judas Iscariote, sabia da sua dificuldade com o dinheiro. É dito nos evangelhos que Judas ele estava desviando o dinheiro das ofertas. Jesus sabia disso, mas Jesus não expulsou Judas Iscariotes da comitiva dos apóstolos. Pelo contrário, Jesus oferece um discipulado para Judas Iscariote. E no ápice da sua traição, quando Judas dá o beijo da traição, quando Jesus desce do jardim do Getsêmani, Jesus diz a Judas: amigo, com um beijo você me trai? Então, eu diria o seguinte: nós precisamos discipular a nossa geração. Precisamos discipular os nossos pregadores mirins, os nossos cantores mirins, para que eles estejam base sólida na palavra do Senhor e na doutrina, para que eles venham ser referências autênticas. E sobre os gigantes que têm caído esses últimos dias e têm realmente trazido uma repercussão para a nossa geração, nós dizemos o seguinte: essas pessoas precisam ser tratadas, essas pessoas precisam ser abraçadas pela igreja e que elas precisam ainda podem receber um discipulado para que venham ser acolhidas. Que Deus abençoe a nossa liderança de jovem, de juventude, para que possamos trilhar sobre o caminho da verdade e também sobre o caminho da misericórdia e da graça com o equilíbrio que a palavra de Deus nos oferece. Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.